Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 4, que lá vai abordar justamente a definição desses dois termos aí, risco e perigo de incêndios florestais. Vocês já devem ter visto na nossa primeira aula que eu coloquei uma definição no material PDF dos principais termos. No entanto, como muitas pessoas costumam se confundir na utilização desses dois aqui, e como a diferença entre um e o outro é muito pequena, eu resolvi gravar uma aula para vocês abordando apenas sobre a definição desses dois termos. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar mais especificamente sobre cada um deles, como, por exemplo, como construir um mapa de risco de incêndio ou como utilizar um modelo de perigo de incêndio florestal. Porém, antes da gente iniciar a aula de hoje, é necessário que vocês saibam quais são as variáveis que irão afetar a probabilidade de ignição e propagação do fogo. Vocês já sabem disso? Bem, deixa eu botar minha caneta aqui. Vocês estão lembrados, eu já comentei com vocês em nossas aulas anteriores, que para ocorrência de um fogo qualquer, de um incêndio ou de uma queimada, é necessário que nós tenhamos material combustível, necessário que nós tenhamos oxigênio e é necessário que nós tenhamos uma fonte de calor ou uma fonte de ignição. Essa fonte de ignição vai gerar, essa fonte de calor vai gerar ignição do material combustível que vai queimar na presença do oxigênio. Então, se a gente corta essa fonte de ignição, nós não temos fogo. Se a gente corta o material combustível e deixa a ignição e o oxigênio, nós também não temos fogo. E se nós tivermos a fonte de ignição, tivermos o material combustível, mas não tivermos na presença de oxigênio, também não vai acontecer o processo de combustão. Então, é necessária a presença dos três. Então, isso já está bem claro para vocês, né? Então, é necessário a presença de uma fonte de ignição. Além disso, nós temos fatores que são agrupados em dois grupos. Nós temos fatores variáveis e nós temos fatores constantes que vão afetar a probabilidade de ignição e a propagação do fogo. Os fatores variáveis, eles estão mais relacionados com aspectos meteorológicos. Já os fatores constantes, eles estão relacionados às características do relevo e às características do material combustível, ou seja, da vegetação. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses fatores aqui, só para vocês terem uma ideia. Se bem que esses fatores variáveis aqui, eu já comentei com vocês na aula sobre meteorologia aplicada aos incêndios florestais. Então, eu só vou fazer uma revisão rapidamente aqui. Como vocês estão bem lembrados, espero que vocês estejam lembrados, né? A temperatura do ar ela vai influenciar o quê? Ela vai influenciar na secagem do material combustível. Então, se nós temos uma temperatura mais elevada, consequentemente, espera-se que esse material ele tenha uma menor umidade e, consequentemente, ele queima com mais facilidade. Então, você aumenta a temperatura, você acaba diminuindo a umidade do material combustível. Então, aumentando-se a temperatura, a umidade cai e, consequentemente, o material queima com mais facilidade. A umidade relativa do ar, ela também influencia diretamente na secagem do material combustível. Então, se a umidade relativa do ar aumenta, a umidade do material combustível também vai aumentar. Então, é uma relação direta. E o contrário também é válido. Se a umidade relativa do ar diminui, a umidade do material combustível vai diminuir também. Isso por conta das trocas que existem entre o material combustível e a atmosfera, essa troca de umidade constante, tá?
Consequentemente, se a umidade relativa do ar aumenta, você diminui a probabilidade de ignição desse material. O fogo ele vai se propagar com mais dificuldade. Por quê? Porque o material vai estar mais úmido. Já se a umidade relativa do ar diminui, o material fica mais seco e, consequentemente, o fogo se propaga com mais facilidade. A velocidade e a direção do vento também. Se nós temos uma fonte de ignição aqui e o vento está soprando nessa direção, o fogo ele vai se propagar nesse formato aqui. Mais ou menos assim. A direção do vento ela vai guiar o sentido de propagação do fogo. E a velocidade do vento ela está relacionada também com o fornecimento de oxigênio. Então, se você tem um vento mais forte, você tem maior fornecimento de oxigênio. Consequentemente, o fogo vai se propagar com mais facilidade. A precipitação pluviométrica também está diretamente relacionada com o teor de umidade do material, sendo que quanto mais chove, o material se torna mais úmido, e quanto mais seco, o material mais seco. Pois bem, tudo isso aqui eu já conversei com vocês nas nossas aulas anteriores, então se você quer um maior detalhamento da influência dessas variáveis aqui no comportamento do fogo, basta voltar uma aula que você vai ter você vai ver esse assunto com maior detalhamento. Já os fatores constantes são essas duas variáveis aqui. Nós temos o relevo e nós temos a vegetação. Vamos falar rapidamente aqui sobre o relevo, tá? Pronto. Digamos, deixa eu limpar a tela, fica melhor. Pronto. Agora está bonitinho. Vamos lá. Digamos que nós temos uma região montanhosa e o fogo ele se inicia aqui na base da montanha e o vento está nesse sentido aqui, né? Montanha acima. O fogo ele está se propagando aqui numa velocidade x. No entanto, à medida que o fogo começa a subir a montanha, ele vai estar se propagando numa velocidade que pode ser 2x, 3x, 4x, 5x e assim por diante. Vai depender desse grau de inclinação aqui. Qual que é essa inclinação? Então, quanto maior a inclinação do terreno, maior vai ser a velocidade de propagação desse fogo aqui. Por quê? Olha só, gente, imagina. Deixa eu tentar desenhar com o mouse, né? Algumas árvores aqui. Um desenho feio, mas espero que vocês entendam. Deixa eu desenhar umas outras árvores aqui também. Imagina só o vento soprando nessa direção aqui, da esquerda para a direita, né? Então, nós temos esse fogo aqui liberando calor em todas as direções. E o ar quente tende a subir, mas o calor está sendo irradiado em todas as direções. Então, antes desse fogo atingir essa vegetação aqui, esse calor irradiado, o vento soprando também, esse ar mais quente, ele já vai secando essas árvores que estão aqui na frente.
ele já vai ocasionando essa secagem desse material combustível que está à frente do fogo. Então, quando o fogo chegar nesse ponto aqui, esse material ele já vai estar mais quente. Para ficar mais bonitinho aqui. Aqui é o fogo, em vermelho. Então, quando o fogo atinge esse ponto aqui, esse material combustível ele já vai apresentar uma menor umidade e o fogo, consequentemente, vai se propagar com maior facilidade e intensidade. Agora imagine essa outra situação aqui. O fogo subindo a montanha, o calor também ele vai acabar se irradiando em todas as direções. Porém, a maior parte desse calor aqui, ele vai ser irradiado para essas árvores aqui, que estão nessa região. Então, vamos lá. Nessa primeira situação aqui, você tem uma parte desse calor ele sendo perdido para a atmosfera. Uma parte desse calor aqui está sendo, desse ar quente, ele vai subindo e não vai aquecer esse material combustível, vai aquecer a atmosfera. No entanto, nessa situação aqui, uma maior quantidade de calor, ela vai passar, ela vai aquecer esse material combustível aqui. Por quê? Por conta justamente dessa inclinação desse terreno. Então, o vento ele está soprando aqui, vou voltar para ver, o vento ele está soprando e grande parte desse calor está vindo justamente para essa vegetação aqui. Então, essa vegetação ela vai se secar com mais facilidade. Ela vai estar propícia a entrar em processo de ignição com a maior rapidez do que essa vegetação aqui. Então, justamente isso, o relevo ele vai influenciar positivamente na propagação do fogo. E quanto maior a inclinação desse terreno, maior vai ser a facilidade com que esse fogo vai se propagar. Então, se nós temos um fogo na base da montanha e nós temos um fogo no topo da montanha, ou seja, esse fogo está descendo a montanha, o vento aqui, então o fogo vai se propagar nesse sentido aqui, descendo a montanha. Qual que será o fogo que vai se propagar numa maior velocidade? Qual que será o fogo que vai ter uma maior intensidade? Qual que será o fogo que vai ter maior dificuldade de controle? É o que está descendo a montanha ou o que está subindo a montanha? Na base da montanha, gente. Por quê? Porque à medida que o fogo ele vai se propagando nesse sentido aqui, subindo a montanha, grande parte desse calor irradiado aqui vai secar esse material combustível e vai deixá-lo mais próximo do ponto de ignição. Então, vai se tornar mais fácil de queimar esse material aqui. Já nesse sentido aqui, descendo a montanha, o que acontece? Aqui, boa parte do calor vai ser irradiado e vai aquecer a atmosfera, não vai aquecer o material combustível que está aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, quando o fogo atingir essa região aqui, esse material ainda vai ter muita umidade. Esse material ainda vai apresentar uma temperatura baixa. Consequentemente, maior quantidade de calor vai ser necessária para que esse material queime. Então, deu para entender, gente? É fácil
você combater um fogo que esteja descendo uma montanha, mas é muito difícil você controlar um fogo que esteja subindo a montanha. E a vegetação? A vegetação, sim, todas as características da vegetação, elas vão influenciar na probabilidade de ignição e no comportamento do fogo. Gramíneas, por exemplo, capim. Esse material, quando está seco, ele queima e propaga o fogo com uma velocidade muito rápida, diferente das folhas de algumas outras espécies de árvores lenhosas, que geralmente queimam com um pouquinho mais de dificuldade. Então, as características da vegetação estão diretamente relacionadas com o comportamento do fogo, com a probabilidade de ignição desse material. Quando a gente for falar, nós teremos uma aula sobre material combustível, então a gente vai falar em detalhes cada uma dessas características que vão afetar. Então, vamos lá. Vamos partir para o objetivo da nossa aula, que é justamente definir o perigo e o risco de incêndios florestais. Na verdade, se a gente for traduzir ao pé da letra do inglês, né, nós temos fire danger e fire risk. Significa risco de fogo ou perigo de fogo. Não necessariamente de incêndio, né, mas de fogo. Mas no português, a gente costuma utilizar essa tradução aí. O perigo de incêndio, ele está relacionado com as características dos fatores variáveis e constantes que irão afetar a ignição, propagação, dificuldade de combate e danos subsequentes ao fogo. Então, como vocês lembram do nosso slide anterior, eles estão relacionados, ele está relacionado com as características dos fatores variáveis e dos fatores constantes, ou seja, as características meteorológicas e as características dos fatores constantes, ou seja, do relevo e da vegetação, que vão afetar a ignição, vão afetar a propagação, vão afetar a dificuldade de combate e vão afetar os danos subsequentes ao fogo em um determinado ambiente. O risco de incêndio, ele também engloba tudo isso. Ou seja, além de relacionar as características dos fatores variáveis e constantes, ele também inclui a probabilidade de um incêndio iniciar em função da presença ou atividade de agentes causadores. Então, enquanto o perigo do incêndio ele está relacionado às características da vegetação, as características do relevo, as características meteorológicas em um determinado momento, o risco ele está relacionado a isso tudo, além de incluir a probabilidade de um incêndio iniciar em função da presença e ou atividades de agentes causadores. Vamos dar um exemplo aqui. Nessa fotografia, eu posso afirmar que o perigo de incêndio é elevado? Sim, eu posso afirmar. Por que o perigo de incêndio é elevado? Porque você observa aqui, você vê uma quantidade elevada de material combustível e esse material combustível ele apresenta-se seco. Dá para perceber claramente aqui nessa imagem que essa vegetação ela está seca, está morta. Então, foi feito o desbaste, essas árvores elas foram cortadas e foram deixadas a secar. Então, essa vegetação ela está seca e nós temos uma quantidade elevada de material combustível. Então, nós podemos afirmar que apresenta um perigo grande? Sim, nós podemos afirmar. Mas nós podemos afirmar que apresenta um risco elevado? O que vocês acham? Não. Não necessariamente o risco deve ser elevado.
Por quê? Digamos que essa área ela seja totalmente isolada. Digamos que nenhuma pessoa tem acesso a essa região. E digamos também que seja uma área com baixa incidência de raios. Então, essa área vai apresentar um baixo risco de incêndio. Por quê? Porque nós teremos a pequena presença, a pequena probabilidade de ocorrência desse fator de ignição. O fogo ele vai ocorrer apenas havendo a ignição, apenas havendo o processo de ignição desse material, como eu mostrei para vocês no triângulo do fogo. Então, apenas através desse fornecimento inicial de calor vai acontecer um incêndio. Então, se essa área for bem isolada, ela tiver acesso restrito a pessoas, e ela tiver uma pequena probabilidade de incidência de raios, então essa área ela vai apresentar um risco baixo de ocorrência de fogo, apesar de apresentar um perigo elevado. Vocês estão entendendo? Vamos dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Na cidade de Bhadrachalam, acho que é assim que se pronuncia, não sei, na Índia, o Ministério do Meio Ambiente e de Florestas desenvolveu um plano de manejo do fogo baseado no risco de incêndio. Então, como que ele fez isso? Como vocês bem lembram, o risco de incêndio ele está relacionado aos fatores variáveis, ou seja, os fatores meteorológicos, está relacionado aos fatores constantes, ou seja, material combustível e o relevo, e também está relacionado com a presença de agentes causadores de ignição. Então, para você delimitar qual que é o risco de ocorrência de incêndio florestal em uma determinada área, você vai ter que analisar todas essas variáveis aí. Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, nessa cidade da Índia, o que que eles fizeram? Eles pegaram cada uma dessas variáveis e fizeram um mapa individual. Por exemplo, aqui eles pegaram o mapa do aspecto, ou seja, seria um mapa da exposição do terreno. Isso aqui é válido para regiões montanhosas. Então, se a gente tem uma região montanhosa, nós vamos ter uma face que vai estar voltada para a região leste, outra face para a região oeste, outra face para a região norte, outra face para a região sul. Então, se nós temos uma montanha, uma face está exposta para cada uma dessas orientações aqui. Se a gente está no hemisfério sul, consequentemente, a face norte ela vai receber uma maior quantidade de radiação eletromagnética do que a face sul. E isso se deve em função do posicionamento do Sol. A gente vai falar sobre isso quando a gente for analisar, quando a gente for estudar a construção desses mapas de risco mais para frente. Mas eu comentei aqui só para vocês terem uma ideia. Então, eles fizeram essa análise aí da exposição do terreno. Eles fizeram um mapa também da inclinação do terreno. Então, você vê que aqui que as áreas mais escuras são as áreas que possuem uma declividade maior. E, como eu já expliquei para vocês, quanto maior a declividade do terreno, maior vai ser a velocidade com que esse fogo ele vai se propagar. Então, áreas mais planas, elas estão aqui mais claras, e áreas com maior declividade, elas estão mais escuras aqui. Então, eles fizeram um mapa para o aspecto, fizeram um mapa para a declividade. Nesse mapa aqui, eles utilizaram a variável uso do solo. Então, nós temos diferentes tipos aqui de áreas relacionadas ao uso do solo, relacionadas a diferentes vegetações. Então, nós temos áreas, por exemplo, nessa coloração aqui, mais escura, áreas com bambu. Nós temos áreas com teca também, ou teca misturada com outros tipos de vegetação. Então, nós temos essas áreas aqui com ocorrência de vegetações variadas. Nesse outro mapa aqui, eles fizeram a densidade da copa das árvores. A densidade da copa das árvores é uma das características do material combustível que está diretamente relacionada com a propagação do fogo e com a facilidade de ignição.
Então, se nós temos uma floresta muito densa, significa que a quantidade de radiação eletromagnética solar que atinge o subbosque dessa floresta, que atinge o solo dessa floresta, é relativamente mais baixa. Então, consequentemente, o material que está no subbosque, ou seja, esse material morto, essas folhas mortas que estão no solo, elas estão mais úmidas do que numa região mais aberta. Além disso, eles utilizaram um mapa dos vilarejos. Então, nós temos aqui os vilarejos e nós temos um buffer, ou seja, uma área de influência desse vilarejo, né? Então, o buffer seria, a partir desse vilarejo, nós temos uma distância de 500 metros, nessa coloração vermelha. Nessa coloração verde, nós temos a área de 500 a 1 quilômetro de distância desse vilarejo, e assim por diante. Então, o que isso vai influenciar? A distância do vilarejo influencia justamente na presença de pessoas. Quanto mais distante do vilarejo, supõe-se que menor seja a presença de pessoas. E a presença de pessoas está diretamente relacionada com a ignição, com o fator de ignição do material. Então, as pessoas, as atividades antrópicas, elas estão responsáveis, no Brasil, por exemplo, por 99% das ignições que originam os incêndios florestais. Então, os fatores antrópicos são importantíssimos ao se analisar o risco de ocorrência de incêndio florestal. Esse é um dos fatores, distância dos vilarejos. Um outro fator antrópico também, distância das estradas. Então, nós temos as estradas e nós temos um buffer de 500 metros, ou seja, a estrada aqui e 500 metros para um lado, 500 metros, em ambas as direções a partir dessa estrada. E nessa coloração aqui, mais cor de pele, mais acinzentado, nós temos 500 até 1 quilômetro e assim por diante. Então, quanto mais próximo dessa estrada, supõe-se que seja maior a presença de pessoas. E, consequentemente, maior a presença de pessoas, maior a probabilidade da ocorrência de ignição, maior a probabilidade de alguém jogar uma bituca de cigarro. E, por fim, eles juntaram todas essas variáveis e construíram esse mapa final aqui de risco de incêndio para essa cidade na Índia. Então, nós temos áreas com risco mais elevado, temos áreas com risco médio, baixo, mínimo, e áreas sem vegetação, então seriam áreas sem risco de incêndio, com risco nulo, né? Então, você constrói a partir da integração de todas essas variáveis que eu acabei de mencionar para vocês, nós temos um mapa final. A gente vai ter uma aula mais para frente especificamente sobre isso. Então, a gente vai comentar com mais detalhes sobre cada uma dessas variáveis aqui que são utilizadas na elaboração de mapas de risco. No entanto, é importante que eu mencione para vocês que cada trabalho para analisar o risco, ele vai utilizar determinadas variáveis. Não existe uma padronização 100%, ou seja, para você construir um mapa de risco, você precisa utilizar essas e aquelas variáveis. Não existe isso. Vai depender da disponibilidade de dados e vai depender também da opinião da pessoa que está desenvolvendo esse estudo. Então, para uma área, pode ser que um fator ela tenha uma maior importância do que um outro fator. Por exemplo, em países como Estados Unidos, na Austrália também, os raios que originam os incêndios florestais, eles são bem mais frequentes do que aqui no Brasil. Então, lá nesses países, a gente teria que adicionar uma variável que seria justamente a incidência de raios na região. Então, regiões que tivessem uma maior incidência, consequentemente, teriam um desses fatores de risco mais elevado. Esse mapa de risco, desenvolvido para o município, ele foi realizado a partir da interação de diversas camadas temáticas, como, por exemplo, vegetação, declividade, aspecto, estradas, vilarejos, para a modelagem dessas áreas com maior risco de fogo. Essa integração ela foi feita através de um modelo hierárquico, e nesse modelo, diferentes camadas elas têm diferentes graus de influência no fogo. Então, pode ser que
o buffer da estrada, ou seja, a proximidade de estradas, ela tenha uma maior influência do que a proximidade de vilarejos ou do que o tipo de vegetação. Então, cada uma das variáveis ela tem um peso diferente. E esse peso ele é determinado de acordo com observações de campo e observações prévias das ocorrências. Então, quem está construindo esse mapa de risco, ele vai justamente levar em consideração esse seu conhecimento prévio a respeito da ocorrência de incêndios nessa localidade. As camadas elas foram espacialmente modeladas, utilizando-se a análise de sobreposição para gerar um mapa de risco de incêndio. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os índices de perigo. Apenas uma aula introdutória, mais para frente a gente fala com maior detalhamento. O índice de perigo, como vocês estão lembrados, ele vai depender de fatores variáveis e vai depender também de fatores constantes. O conhecimento do grau de perigo diário, ela é uma ferramenta essencial na gestão de áreas florestais. Esses índices de perigo, eles são modelos matemáticos, equações matemáticas, que vão determinar com base nas condições meteorológicas de um determinado dia ou de uma sequência de dias, e também com base nas características da vegetação, também nas características do relevo, eles vão determinar se a probabilidade de ignição, se o perigo de ocorrência de fogo, se o fogo ele vai se propagar com muita facilidade ou com dificuldade em um determinado local, em um determinado momento. Nesse índice de perigo, ele não leva em consideração a presença de agentes causadores. Então, se a gente tem uma área totalmente isolada, sem nenhum acesso e com baixa incidência de raios, e nessa área a vegetação esteja toda seca, com uma elevada quantidade de material combustível morto e seco, sim, nessa área nós podemos afirmar que o perigo de ocorrência de incêndio é extremamente elevado. No entanto, nós não podemos afirmar que o risco é elevado, justamente em função da não ocorrência de agentes causadores. Mas o perigo, sim, nós podemos afirmar que é elevado. Os índices de perigo de incêndio florestal, eles são baseados apenas em fatores variáveis e constantes. Eles são indicadores que refletem antecipadamente a probabilidade de ocorrência de um incêndio, assim como a facilidade do mesmo se propagar. Ele é fundamental dentro de um plano de prevenção e combate aos incêndios, já que ele vai possibilitar a adoção de medidas preventivas em bases mais eficientes e econômicas. Então, se você já sabe que no dia de hoje você vai ter um elevado perigo de ocorrência de incêndios florestais, você já pode deixar alguns brigadistas em sobreaviso, que eles podem ser convocados, ou até mesmo você já pode convocar esses brigadistas para fazerem um plantão, para ficarem alertas à ocorrência de fogo. Já se você sabe que o perigo, ele, no dia de hoje e nos próximos dias, ele vai ser baixo, então você pode dispensar você pode dispensar uma parte, né, desses brigadistas. Essa questão do índice de perigo, assim como também os mapas de risco, eles estão relacionados com a prevenção do fogo. Antigamente não se existia um trabalho de prevenção a incêndios florestais. No entanto, hoje em dia se foca bem mais na prevenção do que no combate, principalmente em países como Estados Unidos, Austrália, países que sofrem muito com os incêndios florestais, eles gastam uma fortuna todos os anos com atividades de prevenção. No entanto, esse gasto com prevenção ainda é inferior aos gastos relacionados ao combate. Então, para se prevenir, você gasta bem menos dinheiro do que combatendo esse fogo. Sem contar os prejuízos econômicos que são advindos a partir desses incêndios florestais, como eu já mencionei para vocês na nossa primeira aula. Então, existe um elevadíssimo custo econômico associado aos incêndios florestais. Então, o mais importante é você investir em atividades de prevenção.
mais importante é você ter delimitado quais são os dias do ano que esse perigo de ocorrência de incêndio vai ser mais elevado, quais são os meses com maior perigo, quais são as áreas que apresentam maior risco de incêndio. Então, se você define isso tudo certinho, você consegue efetivamente, você consegue executar atividades de prevenção com maior efetividade. Esses primeiros estudos voltados para a prevenção, para modelagem também dessas variáveis florestais, para a construção de índices de perigo, para o mapeamento de risco de incêndios florestais, eles foram realizados em 1920, no Canadá. Já no Brasil demorou um pouquinho mais. Então, trabalhos relacionados à prevenção do fogo, eles se iniciaram mais a partir da década de 70. E aqui eu listei para vocês os principais índices de perigo que você encontra na literatura. O índice de Angstrom, ele foi desenvolvido na Suécia. Ele se baseia na temperatura e na umidade relativa do ar, ou seja, ele se baseia apenas em variáveis meteorológicas. A grande maioria dos índices que eu vou citar aqui para vocês, eles são índices que baseiam-se apenas em variáveis meteorológicas, ou seja, eles vão indicar justamente se o material combustível ele está seco ou se o material combustível encontra-se úmido. O índice logaritmo de Telesim, ele foi desenvolvido na ex-União Soviética. Ele, por sua vez, se baseia na temperatura do ar e na temperatura do ponto de orvalho. O índice de Nesterov, desenvolvido na Rússia, ele é baseado na temperatura e déficit de saturação do ar. O índice de Rodrigues e Moretti, ele foi desenvolvido na região andino-patagônica. Ele é baseado na temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e quantidade de dias sem chuva. A fórmula de Monte Alegre foi a primeira fórmula desenvolvida aqui no Brasil. Ela considera a umidade relativa do ar e a precipitação diária. A fórmula de Monte Alegre alterada, FMA+, ela é uma atualização dessa fórmula de Monte Alegre que inclui a velocidade do vento, além da umidade relativa do ar e da precipitação pluviométrica. Nós temos também o Fire Weather Index, o FWI, que foi desenvolvido no Canadá, e ele leva em consideração a umidade relativa do ar, temperatura do ar, precipitação pluviométrica e velocidade do vento. Vocês percebam aqui que todos esses modelos que eu citei até o momento, eles estão utilizando-se apenas de variáveis meteorológicas para estimar o perigo. A partir daqui, nós temos o National Fire Danger Rating System, o NFDRS, foi desenvolvido nos Estados Unidos, e ele leva em consideração características do material combustível, declividade, são justamente variáveis constantes. Então, além das variáveis meteorológicas que vão influenciar no teor de umidade, no material combustível vivo e morto, na velocidade do vento, ele também leva em consideração fatores constantes, como as características do material combustível e a declividade. O Forest Fire Danger Era, FFDM, foi desenvolvido na Austrália. Ele também leva em consideração apenas variáveis meteorológicas. E também vou citar aqui, fazer um merchan, né? Eu desenvolvi esse modelo aqui com base em estudos que eu realizei durante o meu pós-doutorado. Então, eu desenvolvi um modelo que é baseado na umidade relativa do ar, na precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas e na quantidade de dias sem chuvas. Com base nessas variáveis, você estima o teor de umidade do material combustível e, consequentemente, qual que é o perigo de ocorrência de incêndio florestal. Então, eu citei aqui os principais modelos que você pode encontrar na literatura. Dou destaque aqui ao FWI. O FWI é o modelo mais utilizado. Eita, desculpa, estava circulando o FFDM. O FWI é esse aqui. O FWI é o modelo mais utilizado no mundo.
Então, diversos países utilizam esse FWI. Em alguns casos, eles fizeram algumas pequenas adaptações, mas é o modelo mais utilizado no mundo para se estimar justamente o perigo de ocorrência de incêndios florestais. Na próxima aula, a gente vai verificar cada um desses índices em detalhes e vamos também fazer alguns exemplos, fazer algumas atividades no cálculo desses índices. Então, por hoje é só e até a próxima.